o que são conselhos, plano e fundo de cultura, que fazem parte do Sistema Nacional de Cultura. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Se a gente não entende a política, a parte mais burocrática que está por trás da cultura e do recurso que está chegando para a gente vai seguindo meio que cego, batendo a cabeça nas paredes do labirinto até a gente achar a saída. A gente tem que entender, o artista tem que estudar e entender a parte burocrática, que não é a parte mais prazerosa, muito com certeza, da nossa arte, né? Mas o que é o Conselho de Cultura? O Conselho de Cultura em Estados, Distrito Federal e Municípios são espaços consolidados de debate e proposição que eu falei para vocês agora. Conselho de Cultura, local. Se a sua cidade não tem, busque, quem sabe você não pode ser um conselheiro, né? Então, o espaço de debate, proposição de ações e políticas culturais voltadas para o local em que está inserido e deve ser constituído por representantes das respectivas secretarias de cultura e por representantes da sociedade civil. O plano de cultura são as diretrizes, metas, estratégias e ações para a área cultural, e é feito dentro do Conselho. E o Fundo de Cultura é o fundo responsável por destinar recursos não reembolsáveis a projetos culturais. Não reembolsáveis é quando o recurso é destinado a um projeto e não existe retorno financeiro deste projeto para a fonte, né? O fundo, gente, ele existe no âmbito municipal, estadual e federal. Fundo é dinheiro, né? Quando a gente fala em fundo, a gente está falando em verba. Por isso que o Fundo Setorial do Audiovisual é que tem todo esse recurso para ser distribuído. Então, quais formas de inclusão e democratização do acesso à cultura a LPG oferece? Um dos objetivos mais importantes da implementação dessa lei é garantir formas de inclusão e democratização do acesso aos investimentos destinados ao Ministério da Cultura. Então, eles estão falando o quê? Para nós, uma das coisas mais importantes é inclusão e democratizar o acesso, tá? Vamos entender quem precisa ser incluído e quem precisa que a democratização chegue até eles? Primeiro, ele já cita de cara a acessibilidade. E ele fala para nós que 10% do seu projeto tem que ser usado para acessibilidade. Aí você vai contratar todos os profissionais necessários. Você vai tomar todas as medidas necessárias para acessibilidade física, acessibilidade visual, acessibilidade auditiva, acessibilidade de conteúdo, tá? Então, tudo que for necessário fazer, você vai poder fazer dentro dessa verba de 10%. Não tem como fugir em nenhum tipo de projeto disso, tá? O que a gente tem, por exemplo, são algumas adaptações. Se eu tenho um site como o do Farley e eu vou exibir um vídeo dentro desse site, não necessariamente eu preciso propor uma acessibilidade física, né? Afinal de contas, eu estou com um projeto todo virtual. A não ser que tenha um lançamento do site que vai ser feito no espaço cultural e esse site vai ser apresentado, aí tem uma ação presencial e eu tenho que colocar essas ações de acessibilidade física para esse público. Agora, o site tem que ser acessível para pessoas que não veem, para pessoas que não ouvem, entendem? Tudo tem que estar acessível. A gente tem que garantir que pessoas que têm deficiências tenham a melhor fruição possível da obra que a gente está criando. Então, tem uma peculiaridade dentro desse edital que é muito interessante, que é o seguinte: ele exige uma contrapartida social, né? No artigo 7, ele pede aí que essa demanda dos beneficiários da LPG realizem uma contrapartida social a ser pactuada com o gestor da cultura do município, Distrito Federal e Estado, como, por exemplo, realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, assegurados a acessibilidade de grupos com restrições e direcionamento à rede de ensino da localidade. Participação e protagonismo. Para colocar isso em prática, o artigo 17 da lei demanda que estados, Distrito Federal e município assegurem mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo das pessoas a quem eu já havia citado anteriormente, entre outros, através de cotas, critérios diferenciados de pontuação, editais específicos ou qualquer outro meio de ação afirmativa.